Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos e de olho no orçamento secreto. Comissão Mista de Orçamento, que reúne senadores e deputados, rejeitou medidas que poderiam dar transparência a esse esquema que foi revelado pelo Estadão em maio deste ano, do orçamento secreto, que é alvo também do Supremo Tribunal Federal. Foram rejeitadas medidas como a limitação da abrangência desse orçamento, de indicação de nomes dos parlamentares, e tudo isso pode resultar em 16 bilhões de reais a mais nesse orçamento a partir do ano que vem, ano eleitoral. O Estadão revelou que o orçamento secreto beneficiou aliados do governo Bolsonaro. Ainda em relação a esse assunto, ontem houve uma decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo, que recuou do bloqueio do orçamento secreto. Ela aceitou argumentos de que a administração pública seria prejudicada, a própria sociedade também, mas manteve a exigência de transparência. Só que ela fixou um prazo de 90 dias, não de 180, como queria o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para a divulgação dos nomes dos parlamentares envolvidos. Estamos acompanhando tudo e atualizando no portal do Estadão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu um prazo curto, até amanhã, para que os ministérios da Casa Civil, Justiça, Saúde e Infraestrutura se manifestem sobre a exigência do passaporte da vacina ou quarentena obrigatória para a entrada de viajantes aqui para o país. Esse pedido atende uma ação do Partido Rede Sustentabilidade, pedindo que o Brasil adote medidas recomendadas pela Anvisa. Após esse pedido do Supremo, o governo chegou a cancelar uma reunião entre representantes do governo e da agência para discutir, inclusive, um eventual aperto das restrições nas fronteiras, né? Por conta justamente da Omicron, nesse cenário todo do coronavírus. Nos Estados Unidos, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou a obrigatoriedade de vacinação para todos os funcionários do setor privado, né, na cidade, um contraponto com o que a gente está vendo aqui. Então, lá, trabalhadores presenciais deverão mostrar provas de que tomou pelo menos uma dose da vacina e está também causando muita polêmica, porque ele já está em fim de mandato, inclusive. No país, muitas clínicas e autoridades também estão relatando longas filas nos postos de vacinação, também graças à procura maior por doses, né, de reforço, quanto também aos temores causados pela variante, já que a nova cepa está presente em 15 dos 50 estados americanos. Destaque também para uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União contra um suposto esquema de superfaturamento na impressão de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A operação está em andamento, a gente vai atualizando as informações. As primeiras informações indicam que seria um esquema que vigorou de 2010 a 2019 e teria rendido 130 milhões de reais em comissões. Há uma investigação envolvendo empresários, também servidores públicos e as próprias empresas sendo investigadas. Uma delas chegou a decretar falência em abril do ano passado, a R.R. Donnelley, que por anos imprimiu as provas do Enem, e na época o Estadão revelou suspeitas de direcionamento de licitações e de favorecimento. Ainda não há muitos detalhes da operação, essas informações vão surgindo ao longo do dia e você acompanha toda a atualização no portal do Estadão. São 41 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Aqui em São Paulo, o Mosteiro de São Bento muda agora as regras de visita de menores e também vê a saída de noviços após denúncias de abuso sexual nas dependências da instituição. Inclusive, houve uma intervenção do Vaticano por conta desse motivo. A Igreja Católica tem adotado medidas mais rígidas contra a pedofilia e assédio sexual na revisão mais abrangente em 4 décadas, e por aqui 4 religiosos foram alvo de denúncias. Esses suspeitos foram ouvidos pela polícia e negaram as acusações. Agora, por exemplo, adolescentes que têm vocação religiosa e desejam conhecer, né, o mosteiro, por exemplo, só podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Destaque também para a reta final do Brasileirão. Foi completada ontem a penúltima rodada e a última é agora quinta-feira para definição completa. O Grêmio poderia ter caído ontem, mas acabou ganhando um respiro porque o Juventude perdeu para o São Paulo por 3-1. São Paulo escapou do rebaixamento.
Bom, o Grêmio, para escapar, precisa torcer agora, além de ganhar do Atlético Mineiro, precisa torcer contra o Juventude e contra o Bahia. Destaque também para o Palmeiras, está com um time de garotos, jogou bem, enfrentou ontem o Atlético Paranaense, empatou por 0-0, mas a informação que vem mesmo do Palmeiras é de bastidores. O clube está oferecendo uma prorrogação no contrato do técnico português Abel Ferreira, de dezembro de 2022 para dezembro de 2024, com aumento salarial. O Abel, depois da conquista da Libertadores, está passando férias em Portugal com a família. Para encerrar, a gente fala de um destaque aqui do Caderno 2, que é para o governo do estado aqui de São Paulo, que prometeu para o ano que vem a criação dos museus das favelas e das culturas indígenas e ampliação de um museu da diversidade sexual, que já está aberto e funciona dentro da Estação República do metrô. A ideia é a invisibilidade, né, falar sobre isso e potencializar a energia criativa de setores ainda marginalizados. E tem outro museu previsto para abrir em 2022, que é o do Ipiranga, né, o Museu Paulista, fechado desde 2013. Ele deve ser inaugurado no bicentenário da Independência, portanto, dia 7 de setembro do ano que vem, e já tem 85% das obras concluídas em andamento. A gente falou sobre esse assunto no Jornal Dourado, da Rádio Dourado, mais cedo, e também a entrevista está na íntegra no portal do Estadão. Estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia, até amanhã. Até amanhã.